A política desastrosa do governo Bolsonaro, ou a falta dela, de relações exteriores, vem causando uma fuga de investimentos estrangeiros no país. Aliás, eles aparecem e ficam mais evidentes quando o assunto é privatização. Outro ponto questionado por especialistas que afugenta investimentos privados internacionais é a falta de postura de um estadista de Bolsonaro, que Bolsonaro, aliás, não tem. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com o Guido Mantega, que é professor de economia e que foi ministro da Fazenda nos governos Lula e Dilma. Boa noite, professor Guido Mantega. Prazer falar com o senhor. Seja muito bem-vindo. Boa noite. O prazer é meu estar aqui nesse programa da TVT. Maravilha. Prazer é todo nosso, professor. Professor Guido Mantega, como é que a gente pode entender essa falta de investimento privado no país que vem aí acontecendo num momento tão delicado de pandemia, de desemprego? Como explicar tudo isso, professor? Bom, nós temos que explicar principalmente pelo governo Bolsonaro. Nós estamos com a economia estagnada. A economia brasileira não cresce há 6 anos consecutivos. Ela não oferece um mercado consumidor, porque os trabalhadores, as famílias, não têm poder aquisitivo para fazer compra. Então, o que vai fazer investimento no Brasil se não vai ter lucro, não vai ter retorno? Nós temos aqui um governo que causa instabilidade na economia, que causa hostilidade em relação aos outros países, aos parceiros comerciais. Nós temos um governo que ataca as instituições. Então, não existe aqui um cenário de tranquilidade que permita vislumbrar um crescimento da economia, um aumento do mercado e de lucros para os investidores. Então, não vem investidores para o Brasil. Ministro, tem vários temas a serem abordados, inclusive a eleição desse ano, a figura do Lula sendo muito bem recebida no exterior. Mas antes, eu queria falar um pouco desse fenômeno da estagflação, né? Que tem marcado aí o governo Bolsonaro. Na avaliação do senhor, ministro, o que seria necessário no curto, eu sei que a economia não tem curto prazo, né? Mas no curto e no médio prazo, para a gente começar a sair dessa estagflação a partir do ano que vem? Então, a própria inflação, ela é causada em grande parte pelo governo Bolsonaro. Tá. Por quê? Por causa da inflação dessas tarifas de energia, de gasolina, diesel e tudo mais. Também energia elétrica, que tem subido acima do que seria necessário. Além disso, o real se desvalorizado muito além do que outros países estão desvalorizando suas moedas. Há 3 anos atrás, o dólar valia R$4 e hoje vale 5, 5,5. Então, essa desvalorização do real causa uma inflação. Então, o Banco Central não soube atuar adequadamente para poder segurar um câmbio menos desvalorizado. Então, o governo tem uma responsabilidade. Além disso, o governo não sabe tomar políticas que estimulem a economia. Nesse momento, o maior problema que nós temos é falta de demanda. Por quê? Porque você tem um desemprego elevado, os salários estão caindo, uma boa parte da população está subempregada, a pobreza aumentou, então você não tem consumidores. Então você tem um problema de fome, de pobreza, de sofrimento e, ao mesmo tempo, falta de dinamismo na economia. A população está endividada. O nível de endividamento da população, das famílias, está em torno de
70%, 75%. Quer dizer, 75% das famílias provavelmente estão se endividando para poder pagar as contas, para pagar os atrasos de pagamento. O que você tem que fazer? Você tem que dar um socorro para essa população. Você precisa fazer medidas que recoloquem a capacidade de sobrevivência da população, porque nós temos um problema de sobrevivência. Então, você tem que dar um bônus, você tem que dar, de alguma maneira, fazer chegar dinheiro na mão da população mais pobre. Aí você já começa equacionando o problema da fome, da miséria, etc. Aí essa população, com esse dinheiro, ela vai fazer o quê? Vai às compras, vai ao supermercado, vai voltar a comprar eletroeletrônico, né? Vai passar a ter uma vida mais normal. E com isso ela começa a ativar a economia, exercer uma demanda para os setores que estão parando aí por falta de demanda. Cosmo. Mas outra coisa que poderia ser feita é o Estado aumentar gastos. Em vez de cortar, como ele está fazendo, aumentar gastos. No investimento, por exemplo, o governo zerou o investimento. Você tem, por exemplo, as estradas brasileiras, as estradas sob responsabilidade da União, elas estão sucateadas. Elas precisam de reparo para permitir que os caminhões circulem, que os passageiros circulem, para poder reativar as atividades entre os estados, para poder exportar mais, etc. Então, o governo deveria fazer um plano emergencial para consertar essas estradas, né? Em segundo lugar, ele deveria reativar o investimento em outras áreas que têm um impacto direto na economia. Então, isso foi feito por vários governos. Por exemplo, o governo Biden está fazendo isso na economia americana. Ele colocou dinheiro na economia, ele está aumentando o investimento, ele deu uma ajuda para famílias e as empresas menores e a economia está funcionando. Veja só, a economia americana cresceu o ano passado 5,7%, que é uma taxa excepcional para os Estados Unidos, e este ano deverá crescer cerca de 5%, graças à ação do Estado. Então, o Estado tem que agir, porque você está numa crise e o mercado não sabe consertar a situação. O empresário espera para ver se o Estado vai investir para ele poder investir também. Claro. Porque ele tem que ter uma perspectiva de médio prazo. Né? Bom, eu vou investir agora, esse investimento vai amadurecer daqui 1 ano, 2, e eu preciso ter a certeza que daqui 1 ano ou 2 a economia vai estar crescendo, vai ter consumidores e tudo mais. Então, o que está acontecendo? Os investidores fugiram do Brasil. Eles debandaram no Brasil por causa da política desse governo. Ministro, planejamento e estabilidade para governar são fatores essenciais para se atrair investimento privado internacional, coisa que a gente não está vendo acontecer atualmente no atual governo. Na última viagem do ex-presidente Lula à Europa, ele foi recebido como estadista por vários chefes de estados. Na França, na Alemanha, foi recebido no Parlamento Europeu e muitos lá e aqui elogiam essa capacidade do ex-presidente Lula de dialogar e de atrair investimentos. E eu trago um exemplo concreto. Recentemente, o nosso país vizinho, a Argentina aqui,
se reuniu com a China e vai trazer aportes da ordem de quase 30 bilhões de dólares de investimentos, coisa que a gente não vê aqui no país. Essa falta de traquejo político do atual presidente do Brasil é o que está levando ainda mais essa deficiência para investimentos privados aqui no país? Com certeza. Você vê que no início do governo Bolsonaro, eles começaram desprezando os chineses. Acho que um dos filhos até ofendeu o embaixador chinês aqui no Brasil. Quer dizer, a China é nosso maior parceiro comercial. Nós temos um volume de comércio com a China de mais de 100 bilhões de dólares por ano. Então, como que você vai lá e ofende o seu parceiro comercial mais importante, né? Eu me lembro também que houve um ministro preso pelo Mercosul, o ministro Paulo Guedes, ele desprezou o Mercosul, mas você veja, a Argentina, ela é um dos maiores mercados para o faturado brasileiro, o maior mercado para carros brasileiros. E aí você tratou mal a Argentina, eles foram destratados pelo governo Bolsonaro. O Bolsonaro, ele ofendeu a mulher do presidente da França. Da França, é verdade. Da França, né? Não me lembro o que ele falou que ela era feia. Feia e velha, uma coisa alguma absurda. Coisa assim. Eu nunca vi algo semelhante, nunca vi. Então, até hoje, o presidente da França, ele tem um rancor, ele tem um ódio, e ele está espalhando um acordo que o Brasil faria com o comércio da União Europeia. Existe um tratado em curso para ver se melhora as comerciais, e a França está barrando isso. Aí o que aconteceu? O Macron recebeu o Lula como chefe de Estado. Ele não recebeu o Bolsonaro e recebe o Lula como chefe de Estado. Então, você veja, a diferença está aí. Quer dizer, o Lula, ele é um estadista reconhecido mundialmente por aquilo que ele fez aqui no Brasil. Ele é admirado. Eu me lembro quando nós íamos para as reuniões do G20, né, que eu acompanhava o presidente, ele era tratado assim como um protagonista da cena internacional. Bom, vocês lembram que o Obama falou, este é o cara, esse é alguém que eu admiro muito. Então, veja, ele é admirado por todos. Por quê? Porque durante os 8 anos que ele foi governo, ele se portou como um estadista, preocupado não só com o Brasil, mas com a causa mundial, a causa dos países pobres, né? Da África, etc. É uma mudança da água para o vinho. O Bolsonaro, ele não poderia ser nem porteiro de prédio, nem síndico de prédio. Ele não tem nem condições para isso. Eu conheço síndicos que são bem melhores do que ele. Tá certo? Então, esse governo é uma tragédia, sob todos os pontos de vista. Sem dúvida. Ministro, a Bloomberg e a Financial Times, dois dos maiores centros de informação do mercado global, mostraram que o mercado financeiro começou a ver com entusiasmo a possível candidatura do ex-presidente Lula nas eleições desse ano. Aí a minha pergunta agora o senhor já comentou que é isso, Lula é visto como um estadista até os dias de hoje pelos pares no exterior, enfim, por todas as autoridades. Mas eu queria saber, a que o senhor atribui esse namoro, de certa forma, esse flerte do mercado financeiro com essa possível candidatura de Lula? A esse carisma, a essa capacidade de articulação política dele, das boas relações internacionais, ou a comparação? O senhor mencionou o G20, vamos lembrar que durante a COP26 teve o G20,
Bolsonaro foi no G20, tem imagens dele que circularam o mundo, ele tipo, como se estivesse de castigo na escola, né? Totalmente apartado das outras autoridades. Ou seja, é ojeriza ao Bolsonaro ou é muito carisma e capacidade, né, política do presidente Lula que tem feito esse movimento? Veja, eu acho que a situação política do Brasil para as próximas eleições está relativamente definida. A terceira via não parece ter chance de colocar algum candidato. O Bolsonaro, eu acho que está consolidado numa posição de uns 25%, então não vejo nenhum candidato da terceira via que tenha condições de desalojar. Então, os empresários eles já estão pensando com esse cenário político. Ou é um ou é outro, ou é Lula ou é Bolsonaro. E aí, os empresários que não são bobos, eles conheceram o presidente Lula em ação, ele lembra do que aconteceu durante os anos Lula, o país cresceu, gerou muitos empregos, as empresas também cresceram, tiveram lucro, ele respeitou todas as regras, respeitou a Constituição, todos os poderes. Então, existe uma democracia aqui, né, que pode cuidar melhor do país do que o Bolsonaro, que fez o contrário. Então, eles estão analisando o que aconteceu nesses 3 anos do governo Bolsonaro. Qual é o resultado econômico? Qual é o resultado político? E eles chegam a uma conclusão fácil. É óbvio que o Lula é um presidente que pode dar muito mais segurança, porque também os mercados se preocupam com a estabilidade. Quem foi o governo que mais controlou a inflação no Brasil? O governo Lula. Quem foi o governo que conseguiu manter as contas públicas mais equilibradas? Quem foi o governo que reduziu a dívida pública brasileira? Quem foi o governo que acumulou mais de 300 bilhões de dólares de reservas e fortaleceu o Brasil? Então, o presidente Lula entregou o Brasil forte, vigoroso, não é? Com crescimento em 2010 de 7,5%. E isso tendo passado por uma crise forte. Em 2008, 2009, nós tivemos uma crise mais forte do que essa crise aqui da pandemia. Sem dúvida. E mesmo assim... Então, pode concluir. Então, eles fazem essa comparação. O que eles podem esperar de um segundo governo Bolsonaro? O Bolsonaro está completamente controlado, mas nem os princípios do neoliberalismo ele sabe praticar. Ele está na contramão do mundo, porque o mundo já se recuperou da pandemia e já está crescendo. Você sabe que o Brasil, em 2022, poderá ser o menor crescimento do mundo, o menor crescimento do mundo, menor que vários países africanos que são pobres e fracos. Então, você veja, o que você pode imaginar de um segundo mandato? O que ele vai fazer? Quais são as barbaridades que o Bolsonaro vai fazer num segundo? Vai continuar com a economia estagnada, sem crescimento, fazendo as malandragens que fazem com o orçamento público, adiando despesa de precatórios, coisa que nós nunca fizemos, né? Dando em emendas secretas, mais de 30 bilhões de emendas secretas, que não ajudam o investimento, o crescimento da economia. Então, realmente, o futuro com Bolsonaro é um futuro obscuro para o país. Eu acho que ninguém mais quer um novo governo como o Bolsonaro, com exceção de algumas poucas pessoas que talvez se impressionam e se iludem com as fake news que são contadas, né, com os mitos que são contados, mas a maioria
população brasileira e está certo que Bolsonaro é um mal para o país. Tá certo. Esse foi o ex-ministro Guido Mantega, professor de economia, foi ministro da Fazenda nos governos Lula e Dilma. Ministro, muito obrigada pela participação. Boa noite, até uma próxima. Obrigado, foi um prazer. Um abraço a vocês. Abraço.